Olá para você inscrito aqui no canal Quando Advento. Voltamos para uma nova série de estudos aqui da lição da Escola Sabatina. Esse trimestre nós vamos falar sobre o Evangelho de João. Tem uma moto passando. Passou a moto. E a lição de jovens tem por título O Verbo, tá? O Verbo tem um subtítulo aqui, Vida e Obra de Jesus no Evangelho de João. O foco é Jesus. Lógico que o foco dos evangelhos é Jesus, né? Todo evangelho fala sobre Jesus. E a lição de adultos, temas do evangelho de João. Tá? É a mesma coisa, né? O mesmo foco, o foco é o mesmo. E o evangelho de João, né? Ele no trimestre passado, eu falei assim que cada evangelho tem um tema, tem um foco. Tá? Quer dizer, o foco é Jesus. Ele tem um público-alvo. Então, Mateus, por exemplo, o público-alvo deles eram os judeus, né, o povo eleito. O evangelho de Marcos tinha o foco assim, de alcançar os romanos, de fazer com que a mensagem chegasse ao grupo dominante ali, que eram os romanos. E nós temos o evangelho de Lucas, que é parecido, né, o foco, né, o alvo, público-alvo. O povo gentil, que incluía romanos, mas gregos, samaritanos, né, e tudo mais. Embora os samaritanos fossem exatamente gentios, tá? Era uma mistura ali dos dois. E temos também o Evangelho de João. O Evangelho de João, o foco são os cristãos. Cristãos judeus convertidos, né? Judeus que aceitaram o Messias, e gentios que aceitaram o Messias. Então, o foco era os cristãos. E qual que era o propósito do livro? Né? Falar de Cristo, mas por quê? Todos eles falaram sobre Jesus. Mas João, ele toca mais numa tecla, uma determinada tecla, que é a natureza de Jesus, a natureza do Messias. Quem era esse Messias? Né? Era um simples homem, um simples profeta? Né? O que era o Messias? Por que o João tinha essa preocupação? Porque ele entendeu, não só porque andou com Jesus ali, mas também por influência do Espírito Santo, né? por instrução do Espírito Santo, ele entendeu a realidade da natureza de Jesus. E nos dias dele, já por volta do quase o final do primeiro século, final do primeiro século, o povo judeu estava passando por uma realidade assim, muito, muito complexa, muito complicada. Né? Roma havia destruído o segundo templo, o povo havia se espalhado, então você tinha agora os judeus espalhados para tudo que é parte. As chances de se perder aquilo que eles tinham, né, preservado até ali, né, por tradição oral, e também os seus escritos, havia uma chance, né, um medo, um receio sobre isso aí. Então, grupos, né, separados assim começaram a surgir com ideias novas. Haviam cristãos também que aceitaram, né, Jesus como Messias, mas que foram desenvolvendo, né, por misturarem a teologia cristã com crenças no paganismo e tudo mais, com visões judaicas também que existiam a respeito do Messias. Foram surgindo conceitos novos a respeito da natureza de Jesus. Então, João ele queria encerrar esse assunto, ele queria que todos compreendessem a verdadeira natureza de Jesus. Tá? A lição, por exemplo, aqui dos adolescentes, dos jovens, ela traz aqui na página 11, né, tem uma parte muito interessante aqui, que vem falando sobre as várias formas como as pessoas, né, já nos primeiros séculos, né, ali depois de uma coisa que começou ali no período de João, mas que foi se desenvolvendo cada vez mais nos séculos seguintes. Por exemplo, haviam os modalistas, né? Os modalistas acreditavam o quê? Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo eram três manifestações diferentes da mesma pessoa. Então, era uma mesma pessoa, mas se manifestando de forma diferente. Tá? É como se fosse assim, três pessoas usando a mesma pessoa, né? Três pessoas iguais usando fantasias diferentes, né? Se manifestando de forma diferente. É uma forma interessante de se pensar a Trindade, né? Porque quando a gente fala da natureza de Jesus, né, eu também vou falar sobre a natureza do Espírito Santo e a natureza de Deus. E eles tinham esse pensamento, mas esse é um pensamento que foge do que as Escrituras Sagradas ensinam. Né? As Escrituras não apontam nessa direção, sabe? Três pessoas com fantasias diferentes. Tá? Então,
toda e qualquer tentativa de tentar explicar a natureza do Pai, do Filho e do Espírito Santo dessa forma, ela cai em fracasso, tá? A gente por exemplo, tem alguns que gostam de usar uma figura para ilustrar a divindade, né? Comparando a divindade com uma laranja, parece, se eu não me engano, que tem os gomos, né? Tem a casca, tem mais uma terceira coisa que eu não lembro agora, mas todas elas formam uma coisa só. A natureza divina não é assim. Ou como, por exemplo, o ovo, né? O ovo tem a casca, tem a gema, tem a clara, são três coisas e os três formam uma coisa só, né? A moda é uma forma assim, bem precária de explicar a divindade, porque, na verdade, não dá para explicar a divindade. A divindade é um mistério, a natureza de Jesus é um mistério, mas a Bíblia nos dá direções para que a gente não possa cair em erros, né? Por exemplo, tem muita gente que acha que os que creem na Trindade creem em três deuses. Não, a Trindade, o conceito da Trindade não é de três deuses. O conceito da Trindade é de uma divindade única, né, mas que tem três pessoas que compõem essa divindade. É diferente de três deuses, porque não seria trindade, seria tríade. Né? Trindade por exemplo, Zeus, Netuno e Plutão. Né? Três principais deuses ali da mitologia grega, mitologia romana. Isso é tríade. Trindade não, Trindade é uma pessoa, é uma natureza só, mas composta por três pessoas. Então, é possível explicar isso aí, humanamente possível? Não, não é possível, não tem como explicar, tá? Mas a Bíblia aponta nessa direção, e nós devemos ficar nela, mesmo sem essa explicação tão clara. Muitos, por esbarrarem nessa questão de não conseguir explicar, aí vão tentar outros caminhos, vão tentar outras, outras formas de poder falar sobre a natureza de Deus, e que vai trazer implicações sobre a teologia. Não tem como não ter um peso sobre a teologia, essas visões. Então o Evangelho de João, ele começa de uma forma bem simples, direta, simples e direta, e que se a gente atentasse bem para esse primeiro verso já, muitos problemas seriam sanados. Mas na teologia existe problema até na tradução desse verso. Né? Não é tão simples assim. Veja bem, o primeiro verso diz aqui na tradução, na tradução que a gente costuma, né, usar aqui, é João Ferreira de Almeida, diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tá? Eu tenho aqui uma outra tradução, a Bíblia judaica completa aqui do David Stern, né? David H. Stern, no Evangelho de João, olha como é que está traduzido lá. Está assim, ó. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Tá? Então, aqui o que mudou de um para o outro foi só o termo verbo e palavra, mas verbo e palavra é a mesma coisa, tá? Porque no original grego, a palavra que aparece ali é logos. E logos é a palavra, né? Então, da palavra logos, você pode traduzir tanto como verbo, como palavra. Então, não é o problema. Mas algumas traduções dizem assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus. Tá? E essa tradução é bem problemática, porque aí ela distingue Jesus de Deus. Ela faz com que o Jesus, que é o verbo aqui, não seja Deus, mas seja um Deus, seja um outro Deus, uma outra divindade. Isso sim já seria uma tríade, tá? Mas os defensores dessa doutrina nem acreditam numa tríade, porque o Espírito Santo não seria uma divindade, tá? Não seria um aspecto da natureza divina, né? uma força ativa, e não a outra pessoa. Mas Jesus seria, né, um ser criado e que se tornou um Deus. Então aqui existe sim a ideia de politeísmo já aqui, tá? O politeísmo tem que ser mais deuses, tá? Mas pelo menos dois deuses aparecem aqui. Se a gente pensar que Jesus sendo criado, né, e se tornou tão poderoso, se tornou um Deus, aí a gente pode falar que o diabo também é um outro Deus, tá? Embora a Bíblia chame ele de o Deus desse século, mas não no sentido da natureza real
de ele ser um Deus, tá? Mas porque as pessoas tornaram ele o Senhor das suas vidas. As pessoas tornaram o inimigo em um Deus para eles. É diferente. Então não é que Satanás seja um Deus. Satanás é um anjo, ser criado inferior. Jesus, nessa concepção, também seria um ser criado inferior. Porque como é que alguém pode ser criado se semelhante a Deus? Como é que poderia se aproximar um ser criado? Eu criei um ser que ele se aproxima de Deus. Ele falta um pouquinho para ser Deus. Não existe isso, porque Deus é incomensurável, não pode ser medido, não pode ser alcançado. Então, nada criado poderia alcançá-lo. Você estaria limitando Deus a um espaço, né? Estariam colocando ali um Deus numa redoma, Deus limitado, e aí há algumas coisas que alcançam, que chegam próximo de Deus. Esses conceitos eram muito ali comuns no primeiro século, né, por cristãos que misturavam filosofia grega com o cristianismo, tá? Mas isso só gerou complicações para a teologia. O texto de João aqui, e que é assim aceito, a tradução mais aceita pela maioria dos tradutores, né? Veja, será que todos os tradutores estão errados? Então, poderia até acontecido de estarem errados, tá? Mas acontece que outros textos também vão dar evidência de que essa é a tradução correta. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O próprio texto que vem em seguida, ele já esclarece bastante coisa, ó. Ele estava no princípio com Deus. Aí o verso 3. Todas as coisas foram feitas por ele quem? Pelo verbo. Ele está falando do verbo aqui, ó. Ele estava com Deus, quem estava com Deus? O verbo. Todas as coisas foram feitas por meio dele, né? Todas as coisas foram feitas por ele, por meio dele. Por ele quem? Por Cristo, pelo verbo. E sem ele, sem o verbo, nada do que foi feito se fez. Então, se o verbo fosse alguma coisa criada, como é que o texto poderia dizer que todas as coisas criadas foram feitas por ele? Olha o nó aqui, ó, o nó teológico aqui. Um nó de lógica, na verdade. Se o texto está dizendo que o verbo criou todas as coisas, né? Será que isso aqui foi só uma hipérbole? Todas as coisas? Então, como é que ele ia criar a si mesmo, se ele é um ser criado, tá? Porque ele tem se ele fosse criado, ele estaria entre todas as coisas. Mas não tem sentido, não tem sentido. Criador só existe um, que é Deus. Então, se o texto está dizendo que o verbo criou, é porque o verbo é Deus também. O que está bem claro no primeiro versículo. E o verbo era Deus. Então, João, ele vai, em todo o seu evangelho, vai focar nisso daí, tá? De que Jesus é Deus. Tá? Aqui a gente tem a lição, na página vai falar dos docetistas, por exemplo, que acreditavam que o verbo não se tornou realmente o ser humano, mas apenas parecia humano. Ele era só os docetistas pensavam que ele era só como que se fala? Como se fosse uma ilusão, tá? Um holograma, né? Um holograma humano. Não era um homem de fato que estava ali. Né? Essa crença é muito parecida também com a dos muçulmanos, no sentido de que, na ocasião da cruz, eles falam que, na verdade, Jesus não morreu na cruz, né? Porque o profeta não ia morrer numa cruz. O que aconteceu ali foi só uma aparência de morte na cruz, não houve uma morte real, né? Os adocionistas vão dizer o seguinte, que Jesus nasceu como todos os seres humanos, foi adotado por Deus e posteriormente desenvolveu a natureza divina. Então se tornou um Deus depois. Sei lá, como Hércules, né? Hércules, ele na verdade já nasceu meio humano, meio divino, porque foi uma relação de Zeus com a mortal, mas depois ele morre e ele alça, né? Depois da morte dele, ele chega ao status, ele ganha o status de Deus, de divindade. Aqui ele era um semideus, lá se torna um Deus. Essa é outra também diferença que existe entre o paganismo e o cristianismo, a respeito da natureza de Jesus. Jesus, ele é Deus, ele não é semideus, tá? Quando ele assume a natureza humana, ele não deixa de ser Deus e ele não se torna metade de Deus e metade homem, tá? Porque não existe isso também. Aí seria um semideus, né? O semi-homem, semideus.
metade homem, metade Deus. Nós acreditamos na união hipostática, né, das duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Como que essa união aconteceu? A palavra de Deus fala que a encarnação de Jesus é um mistério. Então não tem como a gente explicar como isso aconteceu. Não tem como explicar a natureza de Jesus. Mas a gente pode dizer com certeza que ele era 100% humano, 100% divino. Então, por exemplo, ele aqui na Terra passou fome, passou sede, passou frio, passou calor, sofreu. Ele ali, a gente vê que nos momentos da cruz está deprimido, né? Ele está triste até a morte, está deprimido. Passou por depressão, ele passou por momentos de alegria também, se divertindo ali com os discípulos, com as crianças. Ele teve momentos de ficar assim irado, né? Quando ele entra ali no templo, né? E vê toda aquela bagunça que o povo está fazendo ali. Então você vê que Jesus ele tinha esses traços de humanidade e ele tinha sentido tudo isso aí. Ele certamente podia ficar doente. Né? Tem gente que acha que não, mas ele era Jesus, não podia ficar doente, Deus não ia deixar ele ficar doente. Não, não está escrito nada disso. Ele poderia ficar... Você acha que ali na cruz ele não sentiu, por exemplo, né, as sensações de um enfermo? Na verdade, ele tomou sobre si as enfermidades de todo, ele sentiu até essas enfermidades aí. Jesus, ele tinha natureza humana, ele tem, tá? Ele não perdeu a natureza humana. E a natureza divina dele estava escondida no Pai. Né? Existem adventistas hoje em dia, né? Adventistas aí meio complicados aí, que ensinam coisas diferentes, tá? Mas a igreja adventista não ensina isso. A igreja adventista ensina que Jesus ele é 100% Deus, 100% homem. Tá? Para terminar aqui, um texto aqui do Espírito de Profecia que diz assim: em Cristo a vida original, não emprestada, não derivada. Ellen White escreveu isso aí. Aquele que tem o Filho tem a vida. 1 João 5,12. A divindade de Cristo é a certeza de vida eterna para aquele que crê. Aquele que crê em mim, disse Jesus, ainda que morra, viverá. Está escrito nos Desejados das Nações, página 423. Né? Gente, essa vai ser uma jornada legal aí de estudos, tá bom? Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Tchau.